Let there be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shape history. Be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Graça e paz a todos, meus amados. Que bom que vocês estão aqui. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos também aqueles que nos veem de casa, em algum lugar. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite, hoje, sempre. Estou muito feliz. Fico preocupado porque sempre nesses últimos dias esfriou, o povo some, né? O que acontece? Eu amo o frio. Estou com o meu ventilador aqui ligado. Glória a Deus. Eu estava pensando esses dias numa conversa que eu tive com um irmão muito querido. Um irmão que estava morando em Portugal, voltou para cá. Eu estava ali conversando com ele, um papo longo, e eu comecei a construir uma reflexão no meu coração, algo que acabou se tornando o cerne dessa mensagem, e eu quero compartilhar com você. Eu quero crer que assim como Deus falou comigo, Deus vai falar com você também. Amém? Deus tem nos falado, e eu sempre enfatizo isso, sobre as particularidades e as diferenças que cada estação carrega. Se a gente olhar para a natureza, apesar de a gente estar aqui no hemisfério sul, quando a gente sobe para o hemisfério norte, se a gente vai ali para a América ou para acima da linha do Equador, a gente vai perceber que as estações elas são muito mais gritantes nas suas diferenças. Há uma discrepância muito maior. Então, quando chega o inverno, os animais já estavam se preparando para tal. Eles engordam, ganham peso, ganham gordura, porque eles sabem que o inverno carrega um rigor diferente. Muitos dos animais vão hibernar, vão se encavernar. Tudo por conta das particularidades de cada estação. E cada estação tem a sua beleza, cada estação tem a sua dificuldade, enfim. E fazendo uma analogia com a jornada cristã, é assim também conosco. Cada estação carrega as suas dificuldades, carrega uma voz, carrega uma ênfase, carrega uma revelação. Cada estação carrega uma verdade presente. E vocês têm ouvido muito falar sobre isso. Sim ou não? Eu demorei muito a aprender sobre essas diferenças. Talvez porque só agora eu fiquei velho. E a gente se torna maduro e a gente olha para trás e fala: uau, quanto tempo passou, quantas coisas eu já vi, os governos, quantas coisas passaram. Eu acho que também por fruto dessa maturidade do tempo, por fruto dos ensinamentos do Senhor, a gente começa a perceber realmente as muitas diferenças de cada estação. Eu comecei a entender também, sob uma perspectiva mais bíblica, olhando para a vida cristã, que as revelações progressivas que Deus tem ao longo da história, ao longo da timeline da jornada cristã, elas também vão se desenrolando. E quanto mais os dias passam, ou quanto mais nós nos aproximamos do dia final, mais o tempo anda.
Parece que o dia está mais rápido. E de fato está mais rápido. Isso é provado cientificamente. Mas eu tenho falado muito sobre essas questões das particularidades de cada estação. As diferenças, obrigado filho, entre verdades bíblicas, entre verdades presentes. Eu tenho buscado ser muito didático, muito claro. Por quê? Porque eu creio que isso é vital, crucial, para que nós possamos, a partir dessas premissas básicas, ter uma vida saudável, discernindo o que Deus está fazendo agora. O que é que Deus está fazendo agora, em junho de 2025? Qual é a verdade presente, Senhor, para a Igreja Nacional? Quais são os teus desenhos hoje? Do que o Senhor tem inseminado os teus pais geracionais neste tempo, os teus pais apostólicos nesta nação? Quais são os teus desenhos? O que o Senhor está fazendo? E é imperativo a gente entender, não apenas entender, mas discernir propósito, tempo e modo. Porque eu não posso servir, eu não posso ser, eu não posso me sujeitar, eu não posso me submeter, eu sequer posso amar um Deus que eu não conheço, ou que eu conheço em partes. Faz sentido? Outro dia mesmo falávamos sobre a diferença entre o alimento sólido e do alimento líquido. Paulo, falando à igreja de Corinto, ele estava sendo extremamente firme e duro, dizendo: olha, eu só posso falar de sabedoria entre os maduros. E eu não lhes pude falar como adultos, porque vocês estão agindo como crianças no Espírito. E ele é mais duro ainda quando ele diz assim: eu não lhes falo porque vocês estão sendo carnais. E ele chama a atenção da igreja, e ele chacoalha a igreja, dizendo: olha, e porque vocês são imaturos e carnais, é por isso que estão havendo divisões, invejas. É por isso que vocês preterem uns em detrimento dos outros. É por isso que há tanta divisão. Paulo estava sendo firme. Por isso é óbvio, ser imperativo a gente entender qual é a medida do Cristo que eu porto hoje, o que eu conheço do Senhor de fato. Será que eu já passei do alimento sólido, do líquido para o sólido? Será que nós possamos avançar na nossa jornada cristã? É evidente que a gente precisa crescer. E é evidente que quando a gente chega na igreja, na qualidade de crianças de fato, a gente vai ser cuidado, a gente vai ser amado. Mas o problema é que muitos na igreja nacional hoje envelhecem e morrem ainda imaturos. E a gente precisa refletir acerca disso. Será que de fato eu tenho discernido propósito, tempo e modo? Eu tenho discernido as mudanças tão rápidas? Será que eu tenho discernido? Será que eu tenho me movimentado de maneira correta? E é importante a gente de fato entender isso. É de fato importante a gente entender a economia de Deus. E eu já falei muitas vezes o que é a economia de Deus, pode soar estranho. A palavra grega significa oikonomia, oikokasa, nomia, administração. Ou seja, eu preciso entender a administrar as coisas do Pai. Certa feita, Jesus aos 12 anos de idade se perdeu. Não foi ele que se perdeu, os pais perderam Jesus. E aí ficaram desesperados: onde está o menino? Onde está esse menino? Que menino bagunceiro. Eu nem imagino como poderia ser Jesus, né? Como é que deveria ser? Né? Será que ele era espoleta? Não sei. O fato é que perderam Jesus. E aí de repente, já sei, vamos na sinagoga, vamos na church. Quem sabe ele está na church, fazendo um som, sei lá. Chegaram na church, Jesus estava na church. Seu pingo Jesus estava no lugar certo. E aí ele pergunta: o que você estava fazendo, menino? E ele diz: ora, vocês não sabiam que importa cuidar das coisas do meu pai? Então eu preciso saber o que de fato são as coisas do meu pai, do teu pai, do nosso pai, para que eu administre bem as coisas
do Pai. Faz sentido? Eu preciso entender como governar esta casa do Pai. Um governo que nos foi dado lá no Éden, lá no jardim, lá no lugar de prazeres, e que nós entregamos de mão beijada. O governo que nós entregamos, que Ele confiou a nós. É preciso minimamente entender aquilo que Deus está fazendo. Por que nós entregamos o governo que nos pertencia? Qual é a medida de fé que eu carrego hoje? E aí eu fiquei pensando, entendendo que essas estações da vida vêm e vão, trazem coisas, levam coisas. O Senhor ajusta suas mensagens. O Senhor traz foco, ênfase em questões relevantes para demandas do tempo. Mas o que o Senhor está fazendo hoje? Eu sempre faço essa pergunta. E nós deveríamos fazer sempre. O que o Senhor está falando hoje? Quais são os desenhos para hoje? O que Ele está construindo hoje? E aí eu comecei, penso eu, conjecturando com o Espírito, ouvir coisas que têm a ver com essa conversa com o meu amigo. E eu penso que a resposta que Deus me deu nesses dias é assim: filho, eu quero que você entenda a dicotomia entre performance e natureza. Vamos entender um pouco o que é isso. E eu dei o nome dessa mensagem: performance versus natureza. O que é a palavra dicotomia? A palavra dicotomia é a oposição entre duas coisas ou conceitos, como bem ou mal, noite e dia, luz e escuridão, frio e quente, céu e inferno. Elas podem ser distintas, como exemplifiquei agora, mas também podem ser complementares. Natureza versus performance. Esse é o título da mensagem de hoje. Senhor, o que o Senhor quer dizer com natureza versus performance em junho de 2025? Por que o Senhor quer falar sobre isso? Esses são os ventos dessa estação para a Igreja Nacional, foi o que Deus me falou. E eu fiquei pensando, é verdade, tem tanta coisa que aconteceu tão rápido depois da pandemia. Quanta coisa aconteceu, a igreja virou do avesso, do dia para a noite, não só a igreja, mas o mundo inteiro. Basta você olhar para trás, pessoas que eram firmes na fé, que estavam liderando naves, células, pastores, profetas, que de repente na pandemia, desvirtuaram, sumiram, desviaram. A igreja mudou, tudo mudou, a vida mudou. Tudo mudou. A maneira como nos movemos mudou. As ênfases mudaram. O sistema eclesiástico de hoje, ou a igreja de hoje, se parece muito mais, presta atenção, com uma pizzaria, do que qualquer coisa que de fato possa representar o corpo de Cristo. Por que parece mais uma pizzaria do que o corpo de Cristo? Porque hoje, diante dessas mudanças, a gente percebe que nós, homens, criamos uma igreja à moda da casa. Hoje, por causa do conforto do qual nós fomos, entre aspas, viciados na pandemia, agora a gente quer usufruir da igreja do meu jeito. Então hoje tem igreja para negro, igreja para skatista, hoje tem igreja para LGBT, hoje tem igreja de jovem, tem igreja de velho, tem igreja para judeu, tem igreja de todo jeito. Quando a igreja deveria ser uma única igreja, uma só igreja. Uma só igreja que comportasse todas estas tribos, todas estas pessoas, em toda a sua pluralidade. Mas nós estamos criando nichos e sectarizando, fatiando a igreja para dar às pessoas o que elas querem e não aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está fazendo, para trazer conforto e não confronto, que traz o conforto necessário. Não sei se faz sentido para vocês. Será que existe igreja de crente hoje? Porque na verdade a igreja, ela deveria realmente abrigar
acolher todas essas tribos. Eu falava com o Fábio essa semana, ou a semana passada, se não me engano, e a palavra para goim, a palavra goim, que é a palavra para gentios no hebraico, tem uma correlação no grego que é etnos, que fala de etnia, que fala de tribos. Ou seja, a igreja é uma igreja para todas as tribos, mas nós não temos que segmentar e sectarizar para oferecer algo do jeito que o cliente quer. Quem está entendendo? E a igreja tem perdido isso que a gente cantou: a simplicidade, o foco, o primeiro amor. E a gente fica viciado em performance para atrair um povo, para manter um povo cativo. Eu preciso entreter um povo, por isso eu faço uma igreja à moda de quem quer o que quer. E eu fico adaptando a igreja para atrair pessoas, para manter um público cativo, honorável público. A igreja virou um circo. Quem está aqui? Sabe, infelizmente a gente está dentro desta perspectiva, depois da pandemia, sobretudo depois da pandemia, viciado em experiências sensoriais. A gente precisa sentir, a gente precisa um arrepio, a gente precisa de um corrupio, mas ninguém está procurando uma experiência de vida, de fato. Ninguém está procurando uma experiência de dentro para fora, sabe? A gente está sempre buscando algo que nos cative, algo que nos atraia. E esse é um mal. Um povo sedento por performance e carinho. Um povo que acaba nunca crescendo, nunca amadurece. E o pior de tudo, não nascem de novo. O fato é que, assim como a Paula falou, e eu quero reforçar as palavras da Paula, eu te peço perdão, como igreja e como pai dessa casa, se eu te feri. O fato é que todos nós seremos feridos um dia, mas não é a igreja que te feriu, foram os homens que te feriram, foram os homens que me feriram. A gente precisa levantar a cabeça e seguir mesmo assim. Faz sentido? Mas eu te peço perdão. O fato é que a igreja vai continuar errando. E enquanto a igreja errar, e ela vai sempre errar, com pessoas que tiveram apenas uma experiência sensorial exterior, sabe o que vai acontecer com a igreja? Essas pessoas vão morrer. Mas quando nós temos um encontro com o Cristo e temos uma experiência de dentro para fora e recebemos uma nova natureza que nada tem a ver com performance, nada tem a ver com os produtos que um sistema religioso te oferece. Quando nós nascemos do Cristo, então você pode ser machucado 1, 2, 10 vezes e você vai continuar de pé. Porque quem nasceu de novo não retrocede. Quem está aqui? E em junho de 2025 eu me vejo, sabe, em meio a essas perplexidades. A gente está vivendo exatamente a estação profetizada por Joel. Nos últimos dias haverão essa dicotomia, um grande derramar do Espírito, mas também muita frieza, muita apostasia, muito abandono, muita gente fria, muita gente correndo atrás do próprio umbigo. Como é que nós devemos agir nesse tempo para que nós não caiamos no equívoco de performar, achando que estamos fazendo algo para Deus e em nome de Deus? Como não cair no equívoco e na sedução de performar ao invés de simplesmente administrar as coisas do Pai? Porque é tão sedutor você chegar em lugares com hype, aquela coisa linda, maravilhosa, aquela igreja suntuosa, cheio de departamentos, todo mundo muito ocupado,
todo mundo cheio de coisas para fazer. Mas a pergunta é: Cristo está lá? Existe uma essência, existe verdade nisso? Sabe, Apocalipse 19:10 diz assim, que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Por isso os discípulos diziam assim: eu vi, eu senti, eu toquei. Eu vi, eu senti, eu toquei, e disso eu dou testemunho. Eles tinham um testemunho, fruto de uma nova natureza, que fluía de dentro para fora. Nada exterior interessava mais a eles. Nada podia demovê-los. Eles foram perseguidos, eles foram abandonados e abandonaram, mas no fim, eles estavam lá. Quer dizer, no fim, que não era o fim. No momento da cruz, eles não estavam lá. Mas todos eles chegaram até o fim das suas jornadas. Eles tiveram uma experiência de morte, a morte do eu, da reputação. Tiveram que viver fugidos em necessidade. Por quê? Por causa do testemunho. Porque uma performance não pode nos levar a lugar nenhum. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos uma nova natureza, nós nos tornamos imparáveis. Imparáveis. Homens que carregam e portam o Cristo, portam um futuro vivo, eles são imparáveis. Absolutamente imparáveis. Sabe? A Bíblia inteira, velho e novo, não é Cristo, mas a Bíblia é o testemunho do Cristo. O Velho Testamento aponta para todas as realizações do Novo. O testemunho é Cristo. Tudo que o mundo quer ver hoje em nós não é performance, é a manifestação de uma natureza. Testemunho. Testemunho. E tudo que nós não queremos em 2025, em meio a esse apelo sedutor que nos cerca, é vivermos para jogar para a galera. Quem está me entendendo? E olhando para a igreja hoje, de maneira geral, eu me vi assim com meu coração compungido, entristecido, quase que em desespero, porque esta reflexão se tornou um clamor. O que estão fazendo da igreja, que deveria ser o corpo do Cristo? Estamos de fato falando através da natureza de quem nasceu de novo e tem o espírito da profecia? Ou estamos apenas falando sobre o que lemos e aprendemos? É diferente alguém que se move a partir de uma nova natureza ou alguém que apenas aprendeu. Na igreja, no livro preto, ele apenas aprendeu. Ele conhece a história do Jesus histórico, mas ele não teve um encontro com Cristo. E Paulo, o apóstolo, ele foi categórico quando disse assim: olha, lá no concílio de Jerusalém, em Atos 15, havia uma grande revolução acontecendo, e os apóstolos originais de Jerusalém estavam ali brigando entre si e com ele por conta de desavenças e questões teológicas. E Paulo diz assim: olha, vou falar uma coisa para vocês, estou contextualizando. Vocês andaram, viram ele, mas eu tive um encontro não com Jesus de Nazaré, mas com Jesus o Cristo. O Cristo. Ele teve um encontro, uma cristofania. Em Atos 9, no caminho para Damasco, ele toma um tombo pedagógico e ele tem um encontro com o Cristo. Acabou. Tudo mudou. E quem era aquele homem? Saulo, até aquele momento, é a expressão máxima de que todos nós podemos estar equivocados entre a dicotomia da performance e da natureza.
Porque Saulo, um cidadão romano, homem extremamente intelectualizado, estudado aos pés de Gamaliel, ele dizia: olha, eu sou cidadão romano, nasci nessa cidade, fui instruído rigorosamente aos pés de Gamaliel, zeloso pela lei e pelas coisas de Deus. No entanto, ele matava em nome de Deus, para Deus, contra Deus. Vocês percebem como existe uma linha muito tênue, muito fina, entre o equívoco de performar e manifestar uma natureza? A diferença entre performar e expressar um testemunho. Faz sentido? Performance e natureza. Por isso a gente vê tantos maus testemunhos. Essa semana eu me peguei pelo menos uns 2 dias pensativos mal, porque eu vi uma pessoa de grande expressão, um pastor adúltero, contumaz, fazendo uma propaganda para uma palestra contra abuso sexual. Eu falei: Jesus, aonde nós estamos? O que nós fizemos do corpo? O que nós fizemos da tua casa, da tua igreja? Sabe, eu não sei se você se sente mal com os caminhos que a igreja tem tomado. Talvez você seja alguém que está chegando agora na igreja, mas tudo aquilo que Deus está falando aqui, Ele está falando com todos nós. E eu tenho tanto temor, sabe, de não me ver envolto nas teias desse sistema, sabe? Você sente alguma coisa quando você vê essas coisas? Quando você vê alguém passando necessidade na rua, você sente alguma coisa? Agora nós estamos entrando no inverno e a gente começou um programa social, Feel for Life. Estamos recolhendo roupas, cobertores. Será que nós estamos realmente diante das calamidades que nos cercam vivos? Será que a gente está vivo? A igreja perdeu a capacidade de discernimento e continua se alimentando, fazendo o povo se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela perdeu o discernimento. Uma grande parte da igreja não se alimenta da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso lhes interessa a performance, número de assentos no auditório, se o prédio é bom, se o prédio não é bom, o número de seguidores. E a gente se acostuma a viver nesse mundo de respostas fast food, e então a gente sabe lidar com aquilo que é bom, com aquilo que é mal. Então a gente se interessa pelas conferências, pelas mesas, entre aspas. Então a gente sabe, a gente até sabe o que é bom e o que é mal. Às vezes a gente fica refém do que é bom, do que é mal. Porque infelizmente a gente percebe que tem muita gente intelectualizada, inchada em conhecimento, em ortodoxia, academicismo, mas que não portam a vida do Cristo. E esse é um dos maiores perigos. A gente está cheio de conhecimento e vazio de Cristo. Quem está aqui? Por isso eu volto a dizer sobre a importância da reflexão. E nós cantamos há pouco sobre a beleza do primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Queimar de novo. Sabe, queimar de novo. Chegar na igreja para adorar. Não para performar.
Será que a gente tem dado testemunho de Cristo por aí? É importante a gente refletir. Ou nós estamos performando dentro de um sistema do qual muitos de nós nasceram nesse sistema. Quem está aqui? Tem muita gente dentro desse sistema, sob o ponto de vista bíblico, dando um testemunho equivocado, porque se colocam na pele do bom samaritano, antes fosse, mas são pessoas que não pagam o preço de, como é que eu posso dizer? Não pagam o preço de serem indesejados. Outcasts. Outcast, professor. Outcast. Qual é a tradução? Rejeitado. As pessoas não querem ser rejeitadas. Então elas falam só o que as pessoas querem ouvir. Elas não querem ser indesejadas. Eu não vou ficar mal na foto, então eu não corrijo ninguém. Eu sou o Superboy ou a Supergirl dentro da igreja. Eu não corrijo ninguém. Eu não falo nada para que eu não me torne indesejado. Eu vivo jogando para a galera. Quem está entendendo? Eu vivo performando. Irmã, se você continuar desse jeito, você vai perder seu casamento. Irmão, se você continuar dessa forma, fazendo o que você está fazendo com essa namorada, você vai estragar a vida dela e a sua. Quem está aqui? Eles acham que um bom testemunho tem a ver com não entrar em dividida, com não entrar em dilemas. Pelo contrário, tudo que Deus quer é que nós sejamos inteiros e sinceros e verdadeiros. Cuidemos uns dos outros. Faz sentido isso? Sabe, eu como pai da casa, às vezes eu fico indignado porque existem pessoas que veem outras pessoas pecarem, mas não falam nada, dizendo assim, mas eu não sou líder, eu não sou pastor. Como assim? Nós somos um corpo, nós temos que cuidar uns dos outros. Irmão, não faça isso. Isso vai ser ruim para você. Não faça isso. Simples assim. Sabe, Jesus foi alguém que se posicionou. Jesus se posicionou socialmente, protegendo a prostituta arrependida. Jesus se posicionou politicamente, se submetendo a autoridades, pagando impostos. Jesus se posicionou no meio religioso, virando a mesa dos cambistas, quando aquele lugar deveria ser casa de oração. Mas muitos de nós, porque nascemos dentro de um sistema, continuamos vivendo para agradar uns aos outros e não para falar a verdade. A gente está interessado em performar e não em dar testemunho. E ninguém vai te falar isso em lugar nenhum. Mas hoje Deus te trouxe aqui. Esse é o preço de ser indesejado, de ser rejeitado. Porque quem ama fala a verdade. E eu falei com o Senhor, Senhor, que dilema, que coisa terrível é nós vivermos hoje num lugar, numa igreja que flerta todos os dias com performance, ao invés de ser simples e manifestar uma natureza. Por isso a gente tem que falar todo domingo de dízimo. Por isso é um esforço tremendo para falar de dízimo. Sabe, infelizmente a igreja está tão enferma que até o performático não se preocupa mais com a igreja, porque normalmente o performático ele tem uma imagem a zelar.
Ele precisa mostrar o seu valor, o que ele tem. O performático, ele é seletivo. Ele faz o que quer, a hora que quer, quando quer, com um tempo marcado. Estou falando alguma inverdade, irmão? Veja só, a gente vem para a igreja, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, o cara barbado. Mas ele diz assim, pastor, é o seguinte, 9h30 eu estou saindo, blá, blá, blá. Você não tem que falar nada comigo. Quem nasceu de novo, serve e faz a partir de uma nova natureza. Ele expressa o que está dentro. Não é uma ordem de fora, não é um crachá, não é um jaleco que te diz, olha, fica até tal hora, faça tal coisa. Não é uma ordem de fora, é algo que está dentro e ele expressa. Quando está fora, você tem que implorar, irmão, pode alguém vir aqui e botar uma lâmpada na igreja? O performático, ele vai pensar, mas aqueles que possuem uma nova natureza, eles vão dizer, ei, eu estou aqui. E olhando para estas realidades que nos cercam, eu fiquei pensando nesta dicotomia. Quantos dentro da igreja, de fato, têm uma nova natureza? E quantos hoje vão à igreja, quando vão, por causa da performance? Eu vou buscar uma boa palavra, eu vou buscar o profeta, eu vou ouvir uma boa música. Meu irmão, é genuíno desde que você o faça a partir de uma nova natureza. Quem está aqui? Quem importa o Cristo faz todas as coisas a partir do que Ele é, por dentro. Não é um cargo que vem de fora, mas é um encargo que flui de dentro. Faz sentido? Você acha que vale a pena essa reflexão? Semana passada a pastora Ariane disse assim, o que Deus nos disse através do Espírito usando a vida dela, até onde nós estamos dispostos a ir por Cristo? Até onde? Quem recebeu uma nova natureza, a resposta é a própria vida. Quem tem uma nova natureza, ele é a própria resposta. Ele é a resposta ambulante para todas as necessidades de quem o rodeia. Tudo que orbita ao redor dele é tocado pelo Cristo que está dentro. Mas para os de natureza performática, é necessário uma ordem de fora. É necessário que uma realidade de fora, em algum momento, convença o seu coração. Por isso, importa nascer de novo. Nascer de novo. Simples assim. Quem hoje tem comido da árvore da vida na nossa igreja, na igreja nacional? E o meu papel aqui hoje, meu amado, meu irmão, é ser mero tangedor, ser um apontador, ser um provocador, é te provocar, te esticar, assim como eu tenho sido esticado. Sabe, ou a gente atravessa o rio das nossas perplexidades, ou a gente vai perceber tarde demais que talvez a gente sequer tenha nascido de novo. Há pouco tempo atrás nós nos deparávamos com a história de Jacó, um homem importantíssimo. Jacó, um homem outrora todo torto, todo errado, mas havia um clamor em seu espírito. Ele desejava a bênção da primogenitura. Aquilo nada mais era do que a alegoria e a sombra do favor que ele queria de Deus.
mais do que o favor do pai biológico, mais do que uma herança sanguínea, o que ele queria era o favor de Deus, a atenção de Deus. E aquilo se manifesta em determinado momento da sua vida, quando ele expressa, ele põe para fora, ele atravessa o vale de Jaboque e ele se agarra em Deus. Literalmente ele se agarra em Deus. Numa cristofania, ele luta com o próprio Deus. Então ele encontra o seu favor. Ele é tocado por Deus. A Bíblia diz que ele mancou a vida inteira, porque literalmente ele foi marcado por Deus. Sabe, quantos de nós estamos hoje dispostos a ir até o fim, como foi Jacó? Atravessar o rio das nossas perplexidades, sabe? Olha, eu estou aqui conhecendo a Cristo, mas não é em partes, é com toda a minha vida, com todo o meu ser. Eu não vim buscar aqui alguma coisa, eu vim aqui me entregar a Ele. Sabe por quê? Porque eu reconheço que Ele me amou primeiro. Existe um tempo em que a gente mal entende isso, é o tempo em que a gente é novo na fé, ok? Mas depois passa um tempo e a gente vai perceber que Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, agora a minha vida é toda dEle. Toda dEle, não parte, toda dEle. Toda dEle. Aquela luta de Jacó deveria ser a nossa luta. Uma luta real, visceral, quase que mortal, a fim de que ele obtivesse o favor de Deus. Se a gente viesse com 10 avos da cana de Jacó para um culto como esse, ah, meu Deus. Até quando 90% da igreja permanecerá comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal? Até quando? Até quando ficaremos servindo a Deus de freio de mão puxado? Amados, nem na igreja a gente vem. Vamos lá, me ajuda aí. Nem na igreja a gente vem. Sabe, amados, a gente precisa de fato entender que a gente precisa parar de reter algo que não é nosso, um tempo que não é nosso, uma vida que não é nossa, uma atenção que não é nossa, e finanças que não são nossas. Não tem nada nosso, tudo é dele. É radical, é tudo ou nada, tudo é dele. Presta atenção, olha que analogia tosca. Quem é casado aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém chegasse assim para você e dissesse assim: olha, 364 dias do ano, a tua esposa é tua, tá? Mas um dia ela vai ser minha. Oh, o que você faz? Espera um pouquinho. Ou ela é inteira tua, ou ela não é tua. E nós somos a noiva do Cordeiro. Ou nós somos dele, totalmente dele, ou não. Porque na cruz Ele entregou 100% do seu sangue e nos deu 100% do seu Espírito, não menos. Ou eu sou 100% dele, ou eu não sou dele. Ou minha vida é inteira dele, ou não é dele, ponto. Então cabe a reflexão dessa dicotomia. Até quando nós vamos performar? Sabe, se nós levantássemos 3 homens aqui dentro, 3 homens aqui dentro, ouve o que eu estou te falando. Se nascesse 3 homens aqui dentro, dispostos a tudo, a gente mudava essa cidade. Só 3, tá? Você imagina se cada igreja levantar 3 homens? Onde está o corpo de Cristo? Sabe, cuidado com a sua resposta, porque a tua resposta vai revelar se você hoje manifesta uma natureza ou se você é adepto de performance. Lembre-se de Tarso, aliás, de Saulo de Tarso. Não, veja bem, irmão, lembre-se de Saulo de Tarso.
soldado aos pés de Gamaliel: quem sou eu perto de Saulo? No entanto, ele era um serial killer. Percebem de que árvore nós temos comido? De que árvore nós temos comido? Qual é a vida que nós temos impartido no trabalho, lá fora, na igreja? Qual é o nosso testemunho? E essa reflexão importa sim, para nos mostrar quão vaidosa e performática ainda é a igreja. Por isso, quando a gente chega em uma igreja performática, nós rapidamente somos alçados numa qualidade de líderes. Se você tem alguma habilidade, rapidamente te é estendido um tapete vermelho para que você coloque as suas habilidades em voga. Rápido, rápido, rápido. É óbvio que eu não estou dizendo que os nossos talentos não devam ser colocados diante do Senhor, mas existe um processo. Mas a igreja performática, ela se preocupa não com quem chega ferido, desprezado, quebrado, que é o que acontece com 90% das pessoas, mas o que acontece é que o sistema os presenteia com aquilo que eles não tiveram lá fora. A despeito de todo o desprezo que eles tiveram lá fora, agora eles ganham na mão inversa um caminho para performar. A igreja não ensina que a vida com Cristo é cruz. Por quê? Porque nós precisamos estar bem na foto. Você já pensou pregar essa mensagem, dona Denise? Não pode pregar esse tipo de mensagem. Só esse xarope aí, esse barbudo aí. Que mensagem mais... para todo mundo ir embora e nunca mais voltar. Que discurso é esse? Que show da Xuxa é esse? Oh, Jesus. Em vez de dar uma, né, joga pra galera, para ver se a igreja enche um pouco. Não, o cara só fala essas coisas indesejáveis. O fato é que essas igrejas performáticas estão produzindo pseudo-líderes que foram preparados por um ofício que aprenderam, mas não estão preparados para a vida. E o resultado é o que a Paula falou: todos se machucam. Todos se machucam. Sabe? Eu creio que é inevitável a gente se machucar. Mas volto a dizer, quem nasceu de novo não desiste, não se abala, não se abate. Mas aqueles que são adeptos da performance, eles não suportam. Sabe, com Cristo é exatamente o contrário. Quando você chega numa igreja que realmente entende o que é a verdade, como você deve cuidar das pessoas, você não precisa fazer nada, porque tudo já foi feito. Tudo já foi feito. E é claro que eu estou dizendo que a partir do novo nascimento, a partir do momento que você tem uma nova natureza, é óbvio que de maneira natural e progressiva você vai colocar os teus talentos e as suas habilidades para funcionar. Mas num primeiro momento, você só precisa descansar naquilo que Ele já fez. Ele já fez. Está tudo pronto para você. Ele já fez. Você serve porque aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, te serviu, te amou primeiro. E depois de um tempo você serve porque você foi servido, porque você foi amado primeiro. Faz sentido? Sabe, amados, nessa estação Deus está nos chamando de volta para um reset, para esse primeiro amor, para comer da árvore certa, voltar ao princípio. Deus está nos chamando para voltar para o Éden, para um lugar de intimidade, um lugar de simplicidade. Éden significa jardim de prazeres. Voltar para aquele lugar de prazeres, um lugar de simplicidade, um lugar onde a performance não importa,
O lugar que importa apenas estar com Ele. Estar com Ele. Deus não está preocupado com o que você faz, irmão. Entenda o que eu vou dizer. Deus está mais preocupado com aquilo que você não faz. Porque aquele que tem uma nova natureza, ele faz todas as coisas de maneira natural, como estava aqui o Neto explicando. A generosidade faz parte da natureza. Então eu faço. Ninguém precisa me mandar nada. Ninguém precisa botar um crachá no meu peito. Eu faço. Porque está em mim, faz parte da minha natureza te servir, te amar. O teu sorriso me faz bem. Te servir me faz bem. Sofrer o dano para você e por você me faz bem. Pagar o preço por você me faz bem. Andar a outra milha por você me faz bem. Porque é a minha natureza. É Ele em mim, o Cristo em mim. Não é difícil, não é pesado, é natural. Não me cansa. E me custa, porque Ele já pagou. Eu só tenho prazer. E por que Deus se preocupa com quem não faz? É porque isso denota uma não natureza. Denota uma outra coisa. A Igreja Nacional em 2025 precisa entender que tudo está feito. A gente precisa parar de performar. Pare de performar. Pare de performar. Entra no teu quarto, entra no teu secreto. Se deixa enamorar de novo. Para de performar. Para de ser o bom samaritano. Para de performar. Faz o que você nasceu para fazer. De maneira simples, mas faz. Porque a nossa performance não move, muito menos comove a Deus. Essa performance eclesiástica não muda a agenda de Deus, nem a economia de Deus. Tudo que Ele quer é como um filho no colo. Ele quer a gente de volta. Volta, filho, volta, filha. Para de fazer. Eu não te pedi nada disso. Quem está aqui? Sabe, na minha época, já estou velho. Eu me converti nos anos 90. Não muito no começo, tá? Eu me converti nos anos 90. Era tudo muito diferente. Tem gente que nasceu depois dos 2010 aqui, né? 2000, sei lá. Eu estou velho. E a igreja nos anos 90 era muito diferente. O Fábio não lembra porque ele é mais jovem que eu. Uns 40 anos, né, Fábio? Era tudo muito diferente. Eram as comunidades, as canções eram muito diferentes. E pela minha cara, você já... né? As igrejas eram feias, mas põe feio nisso, irmão. Parecia um hospital. Mas pensa num lugar maravilhoso. Oh, Deus forte. As igrejas, você entrava naquela igreja ruim, feia de doer. Com aquelas músicas ruins, mas para nós não era ruim, era boa a música. Você sentia a presença, era um solavanco no peito, pá. Você já entrava chorando, meu irmão. O pastor falava, irmão, a Ariane fala isso para mim. Meu pastor falava, cara, eu tinha um temor, uma reverência, um amor por aquele homem. Porque Deus me deu um pai, um respeito. Eu chegava naquele lugar, era o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo, eu não via a hora na semana. Eu ia domingo de manhã, eu ia domingo à noite, eu ia durante a semana, eu fazia os seminários, eu fazia tudo que podia para estar com os meus irmãos. Às vezes eu entrava no carro, no estacionamento, eu não conseguia ir embora porque eu ficava chorando dentro do carro. Eu ficava chorando minutos e minutos e minutos dentro do carro. E
E era tão bom, tão gostoso. Vieram os anos 2000 e aquele fogo continuava, um fogo, um avivamento. Eu lembrava das orações da madrugada, a Valnice Milhomens na bandeira do Brasil, ajoelhado, chorando. E os meus amigos e os meus irmãos, e a gente chorava, rolava no chão. Nos anos 2000, na igreja, a nossa igreja aqui. As pessoas entravam na igreja, a gente ouvia anjos no fundo, a gente rolava no chão, a gente babava, a gente queimava, e não queria ir embora por nada. Eu falava, o que é isso que eu estou sentindo? O que é isso? Eu estou capturado, acabou minha vida, não consigo mais viver sem isso. Onde estão essas coisas? Eu sei que cada estação carrega as suas particularidades. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Quando eu chegava na minha igreja, eu tinha uma pastinha amarela, porque a gente não tinha isso. Então eu tinha uma pastinha de cântico, para eu poder cantar. Cada um tinha a sua pastinha. Depois, um pouquinho só mais para frente, aí colocaram uma transparência. Acho que foi quando nasceu o Elon Musk. Ó, inventei a transparência. Aí botava uma transparência tosca, pensa num negócio tosco. E a gente fritava e queimava e cantava. E você via a camisa assim molhada de lágrima. Loucura, aquela paixão, aquele fogo. Aquela coisa gostosa. As pessoas só estavam preocupadas com Deus. Eu te pergunto, a pastinha era algo espiritual? Não. A pastinha era uma necessidade, uma ferramenta para uma demanda da estação. E aquela transparência era uma decisão espiritual? Não, não era. Era apenas uma ferramenta para uma demanda da estação. Só isso. Não tinha nada de espiritual nestas questões. Eram apenas demandas estruturais e inteligentes para uma demanda da estação. E aí vieram os anos 2000, aquele boom, movimento evangélico no Brasil, Igreja Renascer, um boom revolucionário. Aí vieram as células. E aí haviam necessidade de outros prédios, com outras dimensões, com outro tipo de estrutura. E as células, e eu te pergunto, aquilo eram decisões espirituais? Não. Eram demandas para uma estação, porque Deus tinha que dar suporte àquilo que Ele estava fazendo na terra. Não eram decisões espirituais. Ou seja, naquele tempo, ter um prédio grande, um prédio com um som melhor, um prédio com algo melhor do que uma transparência, não importava a ninguém senão a nós. Ninguém estava preocupado em performar, em hype, em mostrar, em aparecer, porque sequer a internet tinha. Então a gente estava voltado só para Deus. Só para Deus. Ninguém estava preocupado em performar. Tudo isso aconteceu para acomodar uma necessidade. E o povo queimava, babava, gritava. Eu vou contar rápido aqui. Uma vez nós estávamos dando aula, nós fomos para dar aula num sábado, às 8 da manhã. E a gente chegou no estacionamento e a gente começou a ouvir um louvor lá dentro. Um louvor maravilhoso, belíssimo. A Ariane falou assim, bom, esse louvor os garotos chegaram aí, hoje resolveram fazer um louvor, porque não tinha louvor antes do curso. E a gente começou a curtir aquele louvor. De repente, chegou a hora, algumas pessoas chegaram e a gente abriu a porta para entrar. E a gente olhou para dentro da igreja e falou, cadê o louvor? Não tinha ninguém do louvor.
E aí a gente entrou nas salas, entramos no banheiro, na cozinha. Cadê o louvor? Não tinha louvor. E aí a gente foi na viela, foi em volta, foi ao redor. Cadê o louvor? Não tinha louvor. Nós temos plena convicção de que nós ouvimos anjos dentro da igreja. E a gente ia fazer os ensaios e eu dava o microfone para as pessoas recém-convertidas. O que eu faço, pastor? Eu falei, faz o que o Espírito te mandar. E as pessoas começavam a orar em línguas, e pregar em línguas, e cantar em línguas. E o louvor começava a entrar num som, e depois de outro som, era um jazz, e depois um fusion, e sei lá o que vinha, e blues, e rodando, e as pessoas cantando, e as pessoas rodando, rolando, chorando, clamando, e 2, 3 horas sem parar. Sabe por quê? Porque ninguém estava preocupado em performance. Sabe o que acontece, amados? Nós não estamos mais nos anos 90, nem nos anos 2000, nem em 2010. E nasceu uma geração, nesse gap, nesse ato. Nasceu uma nova geração que não conheceu esse derramar violento do Espírito. Eles só conheceram a estrutura. Qual é o mal disso? É que essa geração não aprendeu a queimar, não aprendeu a se derramar, não aprendeu a chorar e a clamar com lágrimas e fogo. Eles não sabem o que é uma igreja sendo varrida pelo vento do Espírito e pelo fogo. Jovens correndo ao redor da igreja, correndo no meio do culto, falando em línguas imparáveis. Eles não viram, esta geração não viu. Então, o que acontece? Por causa desta geração que mal sabe falar em línguas, ao invés desta geração passar alguém que ama, clama para dar sustentação à presença, hoje eles vivem para sustentar uma estrutura. Nós não queremos sustentar uma estrutura, nós queremos sustentar a presença. A presença. A estrutura, ela está para nos servir, não nós a ela. E pode parecer algo absolutamente contrassenso para mim, que sempre fui um pioneiro na questão da estrutura. Mas se você for avaliar hoje, tudo que eu menos quero, tudo que menos me importa, é a estrutura. O que Deus está procurando hoje em nós e em você e em mim, é a essência do primeiro amor, daqueles que nasceram de novo, aqueles que não querem performar. Eu não sei se você está entendendo, mas meu coração nesses dias não me deixava dormir, porque eu quero aquele fogo de novo, e eu tenho um encargo junto com você de ajudar esta geração a transicionar, para não perder o bastão, não perder o foco, para ao invés de performar, entender que tudo acontece a partir de uma nova natureza dele em nós. Tudo acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Quem está aqui? Essa dicotomia vai sempre existir. Luta entre a carne e o espírito. É a vida, a morte, a luz e as trevas. Agora nós precisamos tomar uma decisão. Nós queremos nos alimentar da árvore do conhecimento da vida. A árvore da vida é Cristo. É a mesma dicotomia entre a geração de Caim e de Abel. A geração do ser e do fazer. O que nós queremos? Por isso Deus está nos chamando de volta para a essência e a simplicidade do princípio, do início. Voltar para o secreto. Os que têm uma nova natureza não estão preocupados em sustentar uma estrutura, não estão preocupados com datas, com conferências, com ritos, com festas, porque o que lhes mantém vivos é manter a chama acesa. Estou dizendo que isso não possa ser bom em algum momento, ok? Ok.
mas nós vivemos para manter a chama acesa. Nós somos signatários de um novo testamento e não de um velho. Portanto, a gente precisa manifestar uma nova natureza. E o convite para nós hoje é para parar de performar. Parar de correr atrás do vento. Voltar ao princípio. Voltar para o secreto. E entender que o Senhor já fez tudo por nós. Tudo está feito. Quem está aqui? Vamos ficar de pé. Quero orar por você. Como vocês sabem, eu sempre gosto que o Fábio me ajude a orar, porque muitas das coisas que de repente eu ministrei, ele lá no Espírito teve outras percepções, tem outras revelações, algo que possa complementar essa mensagem ou essa visão, algo que possa enriquecer a nossa compreensão. Porque agora eu peço que você esteja muito atento no teu espírito, para que a gente aplique essa mensagem de maneira que a gente saia daqui, preste atenção, indignados no bom sentido. Talvez para alguns que são novos na fé, nem tenha tanto sentido essa mensagem, mas você está aprendendo do jeito certo. Você está começando do jeito certo. Você está começando bem. Você está começando sem fermento. Você está começando uma vida cristã sem mistura. E isso ali na frente vai fazer toda a diferença para você. Então eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos reordena, que nos alinha, Senhor. Nós queremos nos submeter à sua correção, porque a tua palavra diz que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Nós não queremos nos apresentar diante de ti com os nossos corações duros, porque apenas um coração quebrantado é que atrai a tua presença. A tua palavra diz: o Senhor habita os altos céus, mas também habita com os quebrantados de coração. E nós entendemos, Senhor, que essa palavra, Senhor, está nos provocando a transicionar de meninos para homens, de meninas para mulheres. A tua palavra diz sobre homens de verdade, e nós queremos ser homens de verdade para essa geração, Senhor. Por isso, Senhor, ajusta os nossos caminhos, ajusta o nosso coração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Nos ajusta, Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 21, ele trata exatamente desse cenário no qual nós somos ministrados pelo AP. Porque após a crucificação, os discípulos eles fogem. E Pedro ele vai além, porque quando Pedro é reconhecido como alguém que andava com Jesus, ele o nega. E as escrituras dizem que Pedro foi encontrado e chamado por Jesus quando ele estava numa pescaria. E Jesus olha para ele e fala: larga tudo que você está fazendo e me segue. Só que no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 15, diz que depois que Yeshua, ele é crucificado, o primeiro lugar aonde Pedro volta é o lugar aonde Deus o tirou. E o primeiro reflexo da imaturidade da nossa vida é quando a gente volta para o lugar onde Deus nos tirou. E é por isso que o Senhor, ele vai nos esticando. E eu queria ler com você para que a gente orasse sobre isso. Porque enquanto a AP estava ministrando, o Senhor estava me quebrando por dentro. Porque a obra do Espírito é quebrar a mim e a você de dentro para fora. Porque na igreja todo mundo canta, dança, pula, prega, ora,
Mas e amanhã? Será que o Jesus da segunda é o mesmo do domingo? Será que a nossa relação com o Senhor na terça, ela vai ser tão quente enquanto ela foi no domingo? E o Evangelho de João, capítulo 21, eu queria ler com você e eu peço encarecidamente, tudo aquilo que você ouviu nessa noite, deixe ser enraizado no seu interior. Quando Deus ele fala assim para o profeta, tome do rolo e coma. Diz que quando o profeta ele pega a palavra e come, diz que quando ele toca na boca é o gosto de mel. Mas quando ele engole, se torna como fel, amargo. Sabe por quê? Porque ainda que as boas novas sejam um convite maravilhoso, ela vai mexer naquilo que eu e você esconde. Aquele quarto da bagunça que a gente insiste em dizer para todo mundo que está arrumado. É a nossa idolatria, é a nossa mentira, é o nosso orgulho. Então quando a verdade que ela vem, por mais romântica que possa parecer, quando ela entra dentro de você, ela começa a te tirar da zona de conforto. E talvez muitos de nós estão assim incomodados com a palavra que talvez para nós, nossa, que palavra pesada. E por isso que eu queria ler esse texto com vocês. Porque eu entendo que o AP não está falando de si, não é puxando a orelha, nossa orelha como um homem, mas é o Senhor dizendo para a sua igreja, nós precisamos transicionar. E não está falando de placa, não está falando de estruturas, nós precisamos transicionar como igreja. Eu quero ler juntos com vocês, João 21, verso 15, diz assim: após tomarem o desjejum, Jesus, ele olha bem para Simão, para Pedro e diz assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? E Pedro olha para ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: então cuida dos cordeirinhos. Verso 16: outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: então pastoreia as minhas ovelhas. Eu imagino nessa segunda pergunta, Pedro já voltando para um cenário no qual a resposta foi diferente. Porque alguns versos antes desse momento, Pedro tinha voltado com o Tiago e João a pescar. E disse que foi uma noite horrível de pesca, não pegou nada. E aí alguém chama: ei, lá da beira da praia, joga a rede para o lado direito. Diz que Pedro joga. João, por conhecê-lo, discerniu a voz, disse: Pedro, deu ruim. O que foi? É ele que está falando. Diz que Pedro tira a capa, pula na água, põe a capa, pula na água e desesperado ali. E quando eles nadam até a praia, fala: uau, Yeshua já estava com peixe, Yeshua já estava com pão, a fogueira já estava acesa. Então eu imagino quando Yeshua pergunta a primeira vez, acendeu um alerta, como acendeu o nosso aqui nessa noite. Jesus pergunta a segunda vez, talvez remeteu a Pedro um momento: uau, será que eu o amo mesmo? Porque quando ele foi preso, eu fui reconhecido como alguém que andava com ele. É muitas vezes assim na nossa vida. É o crente da igreja, mas no trabalho ninguém sabe que você é. Na sua família ninguém sabe que você é. É o famoso crente James Bond, é o crente agente secreto. Por quê? Porque eu já dei tanto mau testemunho que se eu falar agora eu também vou zoar aquilo que eu digo que eu acredito. Precisamos ser transformados. Então eu imagino que na segunda pergunta já começou a apertar para Pedro. Uau, eu me lembrei. Eu acho que ele sabe que eu neguei. Porque aonde ele está me encontrando? Aonde ele já me tirou outrora. E Jesus continua. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Como é que Pedro ficou? Triste. Na minha versão diz angustiado.
por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou, olha que ele respondeu: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus mais uma vez disse: então apacenta as minhas ovelhas. Verso 18 diz assim: em verdade eu te afirmo, quando você era mais jovem, imaturo, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde você desejava. Mas quando chegares à velhice, você vai entender, estenderás as tuas mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde você não quer ir. Isso é maturidade, isso é obediência. É o que o AB estava dizendo. Como Paulo disse: quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, por isso que todas as minhas ações eram de menino. Mas agora eu cresci, e quando eu cresço, eu não preciso mais me mover por aquilo que eu quero mostrar, mas é por obediência. Então não é o que eu quero da forma que eu quero, mas é o que Ele quer. E se a obra é dele, é da forma que Ele quer. Você está aqui? E o verso 19, Yeshua explica o que Ele está dizendo para Pedro. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte o qual Pedro ia glorificar a Deus. Então essa conversa que Jesus estava tendo com Pedro era sobre sucesso? Era sobre um posto? Era sobre fama? Jesus traz ele para um cenário onde ele negou Jesus. Eu estou mudando você. Você agiu como ovelha, eu quero transicionar você para pastor. Até quando vamos agir como ovelha que só caga e dá trabalho? Quando é que vamos crescer, ser maduro para pastorear uma geração? É isso que ele está dizendo. Pastorear uma geração, quando Jesus está falando com Pedro, você vai morrer por eles. Você não vai ter fama, sucesso por eles. Você vai morrer por eles. E é por isso que nós estamos sendo provocados nessa noite, para carregar algo, não pelo qual você vai viver, mas pelo qual você e eu vai morrer, vai dar a vida. Você está aqui? Meu irmão, minha irmã, essa noite é para os corajosos. Se você tem coragem, aumenta suas vozes, erga suas mãos no seu lugar e diga: Senhor, eu recebo essa palavra, me transforma de dentro para fora, porque eu quero sim fazer esse caminho de volta. Eu quero chegar nesse lugar aonde o Senhor está me chamando, esse nível de maturidade, por meio de uma nova natureza, que diz sim a você, que diz sim à tua palavra, que diz sim ao teu chamamento. Nós nos submetemos a Ti, Senhor, a Tua palavra. Senhor, eu quero orar por cada casa aqui representada, cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor. Senhor, cada pessoa que o Senhor levantou aqui, Senhor, que trouxe para este lugar, para essa noite, para ser confrontado por essa palavra que transforma, porque nós queremos dizer sim à Tua palavra. Meu irmão, minha irmã, você está aqui? Então diga, se você tem coragem: Senhor, eu digo sim a essa palavra. Eu digo sim ao teu chamamento. Eu digo sim a essa provocação por meio do Espírito. Porque eu não quero mais ser menino, porque eu não quero mais ser menina, porque eu quero ser alguém maduro diante de Ti. Eu não quero me apresentar diante de Ti com coisas corriqueiras, mas eu quero falar como um sacerdote. Eu quero falar, Senhor, face a face, ainda que eu seja confrontado pelas Suas palavras, ainda que eu seja quebrado pela Tua palavra. Eu não quero viver pela síndrome de Adão, que só se esconde, pela síndrome de Pedro, que negou o Teu nome, mas nós queremos ser transicionados. Nós queremos crescer, Senhor. Nós queremos crescer para baixo, Senhor, não à vista das pessoas. Que o Teu nome cresça e o nosso diminua, Senhor. É para esse lugar que nós queremos crescer.
Nós não queremos, Senhor, buscar a Ti pelos benefícios, a não ser, Senhor, morrer pelo Teu nome, a não ser perseguido por causa da Tua justiça, a não ser entregues para ser julgados nas sinagogas, porque carregam, porque praticam a sua justiça, que foi isso que o Senhor ensinou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da minha justiça, por causa da minha verdade. Nós queremos ser essa igreja, Senhor. Sim, Senhor, nos perdoa, Pai, se falhamos na missão, se não entendemos, se esfriamos, Senhor, como nós fomos ministrados nessa noite. Antes não precisava de muito, porque havia fome e havia sede. Hoje tem tantas coisas que vêm antes, e falta fome e falta sede. Hoje nós precisamos ensinar os caminhos, senão ninguém vai. Hoje nós precisamos convencer, senão ninguém adora. É curso para isso, é curso para aquilo, curso para te conhecer, meu Deus, aonde nós chegamos, Senhor. A pergunta de Yeshua para mim e para você nessa noite é: você me ama? Você me ama? Então apacenta essa geração, então pastoreia essa geração, nasça de novo, se submeta à palavra, deixe com que o meu espírito te quebre, te convença. Sim, Senhor, sim, Senhor, ainda que nos custe, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, eis-nos aqui, diga, eis-me aqui, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos a este lugar, Senhor. Ao primeiro amor. Leva-nos ao primeiro amor, Senhor. A prática das primeiras obras. Onde tudo sim, Senhor. Simples. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Nos leva a este lugar, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos a este lugar, onde Senhor. Tudo era simples. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos, Senhor. Nós nos desfazemos da estrutura, nos desfazemos da performance, nos desfazemos das coisas que nós construímos para o Senhor, sem o Senhor, e nos derramamos diante de Ti com o coração puro e sedento, Senhor. Nos ajude, Senhor. E nós iremos contigo. Nós queremos voltar para este lugar, Senhor. Amado amigo, retornaremos ao lugar que pertencemos. E nós iremos contigo. Amado amigo, Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar. Chore, cantaramasse. E nós iremos contigo. Chore, cantaramasse. Sim, Senhor, nos convença. Convença-nos, Senhor, que pertencemos. Chore, e nós iremos contigo. Sim, Senhor. Amado amigo, retornaremos. Espírito Santo, ao lugar, nos faz fazer o caminho de volta. De volta para o Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Nós queremos voltar a este lugar, Senhor, onde só a Tua presença importa, onde só erguer o Seu nome importa, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. 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 Meus irmãos, Leva-nos de volta ao primeiro amor. a palavra techuvá
Uma palavra hebraica que significa fazer o caminho de volta. Ela tem duas raízes. Ela é a origem da palavra arrependimento. Mas techuvá também significa resposta. Por quê? Porque arrependimento sem uma resposta é apenas remorso. Eu vou repetir. Arrependimento sem uma resposta é apenas remorso. Nós queremos dar uma resposta. Você está aqui? Amém. Nós queremos dar uma resposta. Eu, Fábio, quero dar uma resposta. A minha casa quer dar uma resposta. O que você pode dizer para o Senhor nessa noite? Você quer dar uma resposta? Nós queremos dar uma resposta como igreja, como comunidade. Nós queremos dar uma resposta para o Senhor para esses dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeça o Senhor agora no seu lugar. Apenas agradeça o Senhor. Bendiga o nome dEle. Bendiga o nome do Senhor. Apenas abençoe o nome do Senhor. Apenas bendiga o nome do Senhor. Bendito é o nome daquele que vem. Bendito é o nome do Senhor. Baruch Hashem.